Bom dia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, como vocês estão? Graças a Deus nós estamos bem, aqui com o nosso coração cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Nós estamos agora felizes porque nós entendemos que nós fazemos parte dessa nação feliz que tem Deus como seu Senhor. E nós também estamos aqui com o nosso em plena certeza de fé, né? Graças a Deus pela plena certeza de fé de estarmos contando os nossos dias na presença de Deus, que é esse lugar onde há fartura de alegria, onde há delícias para sempre. Nós estamos aqui assentados à mesa de Jesus, comendo do pão da vida e bebendo da água da vida, tendo a nossa fome e sede de justiça saciados. A palavra do Senhor é clara, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, graças a Deus. O anelo da nossa, o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, o sentimento que nós temos tido, né? É de comermos um pão, de comermos o pão da vida e de bebermos da água da vida. Tudo isso está se tornando claro para nós, que nós estamos aqui andando por essa experiência de tomarmos a palavra de Deus como alicerce e como fundamento para a nossa vida cristã. E nós entendemos que ali no Jardim do Éden tinha muitas sortes de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, mas tinha lá também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que esse registro de que existia uma árvore da vida no Jardim do Éden, que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, nos provoca, né, nos inquieta até e nos leva a desejar mexer com essas coisas e entender o que é isso. E aí, quando nós começamos a andar nessa direção de procurarmos entender o que é a árvore da vida, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós somos empurrados, né, para as questões espirituais, nós somos empurrados para usarmos a fé, né? Essa questão de nós termos convicção daquilo que nós não vemos e esperamos, mas andarmos nessa direção. E nós estamos falando baseado em Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. Nós estamos usando essa palavra específica para casais. Nós estamos discorrendo aí quantos áudios nós já gravamos, né? Falando da experiência conjugal. E a impressão que dá é que quanto mais nós falamos, mais precisa ser falado. E quanto mais se fala, eu não sei como está ficando o seu coração, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, mas o meu coração está ficando cheio de luz, cheio de temor, né, cheio de responsabilidade diante daquilo que Deus tem falado ao nosso coração com relação ao nosso casamento. E o áudio anterior nós terminamos falando, né, não conseguimos concluir o assunto, sobre essa questão, né, dessa necessidade do casal discutir a relação. Nós falamos isso com temor e tremor e literalmente tremendo, né? Até mesmo tem hora nós ficamos apavorados, extasiados, porque esse assunto é um assunto tão essencial para a vida conjugal, é o pilar da vida conjugal. Tudo estava indo bem, até que houve-se a necessidade de se discutir a relação. E quando nós vamos discutir a relação, nós falamos no áudio anterior que tanto o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, eles estão totalmente debilitados para essa questão de discutir a relação, porque tanto um quanto o outro chegam com as suas convicções, com seus traumas, com as suas mágoas, com os seus ressentimentos, fadando a DRS, aquilo que nós entendemos, né?
o fracasso de se discutir a relação. Se nós, eu quero crer que o que Deus está falando conosco aqui é para nos trazer luz nessa questão. É um pilar, é essencial à vida conjugal, né? Nós discutirmos a relação, mas quantos casamentos, né, eles já saem no negativo quando vão discutir a relação. A impressão que se dá que quanto mais se discute a relação, mais o casamento afunda. E é debaixo desse espírito de responsabilidade, de temor e tremor, que nós estamos aqui, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, e você também, querido e querida jovem. Nós estamos aqui de algo tão essencial na vida conjugal, que é discutir a relação. O nosso casamento ele não será próspero e feliz se nós não tivermos sucesso nesse quesito. Na verdade, o que nós precisamos falar com muito temor, né? O sucesso, né, em discutir a relação, estar em um esposo, estar tendo condição de ouvir a esposa. O marido, ele precisa aguentar ouvir a esposa. A esposa precisa aguentar ouvir o marido. Por isso que ontem nós falamos e hoje nós estamos insistindo. Discutir a relação entre duas pessoas não é possível. Para que haja sucesso ao discutir a relação, essa relação ela precisa ser discutida entre três pessoas. Precisa ser o marido de um lado, precisa ser a esposa do outro e precisa ser entre ambos o Espírito Santo de Deus como este mediador. Querido amigo irmão, quando a sua esposa fala, por mais que aquilo que ela fale não condiga com a realidade, não condiga com a verdade dos fatos, aquilo é que a esposa viu como verdade. Aquilo que é o que a esposa viu como realidade dos fatos. Não adianta, marido, você querer ouvir a sua esposa falar algo que você gostaria de ouvir se esta não é a realidade da sua esposa. Sabe, esposa, você precisa aguentar o seu marido falar, que por mais que o seu marido fale aquilo que não é a realidade dos fatos e que não condiz com a verdade, isso é verdade lá dentro do coração do seu esposo. Essa é a maneira de pensar do seu esposo. Então, o sucesso ao discutir a relação está primeiramente em o marido, em a esposa aguentar o marido falar. Você, esposa, precisa ter estrutura para aguentar o seu marido falar. Você, marido, precisa ter estrutura para aguentar o seu esposo falar. Mas essa mulher só fala besteira. Calma, é besteira segundo a sua maneira de ver, marido. Mas esse marido só fala besteira. Calma, esposa. É besteira segundo a sua maneira de ouvir. Então, a relação, ela está, discutir a relação está fadada ao fracasso enquanto nós não entendermos. Nós estamos aqui lendo, né? Nós estamos aqui lendo, a, a, nós não conseguimos ler, vamos ler hoje, né? João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 7 fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido
e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então nós estamos batendo nessa tecla que discutir a relação precisa ser entre três pessoas. Você, meu irmão, você, minha irmã, não terá sucesso em discutir a relação baseado, o marido baseado no seu achismo, a esposa baseada no seu achismo, o marido baseado nas suas convicções, a esposa baseada nas suas convicções, o marido baseado nas suas mágoas e ressentimentos, a esposa baseada nas suas mágoas e ressentimentos. Precisa da ação de Deus, tanto na vida do esposo quanto da esposa, para que se haja sucesso ao discutir a relação. Olha só o que a palavra falou, olha só. Isso aí precisa ficar claro para nós, o versículo 7. Olha, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é que está entre vocês agora discutindo a relação? É o Consolador que veio para vós outros. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Discutir a relação sem ter o Consolador, sem perceber a presença do Consolador no meio do casal, na verdade, não tem como discutir a relação. Nós estamos fadados ao fracasso ao discutirmos a relação sem a percepção de que o outro Consolador está no vosso meio. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Por que que ao discutir a relação, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querida jovem, precisa haver o Consolador? Porque nós precisamos aguentar o nosso cônjuge falando. Muitas das vezes a esposa ela vai estar equivocada na sua maneira de ver, mas ela vai estar cheia de convicção. Muitas das vezes o esposo ele vai estar equivocado na sua maneira de falar, mas ele vai estar cheio de convicção. E a única coisa que vai dar a você, marido, condição de ouvir as convicções da sua esposa é o outro Consolador. A única coisa que vai dar condição a você, marido, de ouvir as convicções da sua esposa, me perdoe se eu estiver aqui deixando desequilibrado, não é esse o meu espírito. Meu espírito aqui é de trazer equilíbrio. Todos nós somos pacientes na relação. Todos nós somos vítimas na relação, a vítima das nossas convicções, tanto o marido quanto a esposa. Então me perdoe se eu estiver deixando desequilibrado. Mas a única maneira do esposo aguentar ouvir a esposa é debaixo da ação do Consolador. A única maneira da esposa aguentar ouvir as convicções do marido é debaixo da ação do Consolador. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa dica. Discutir a relação precisa ter a presença dessa terceira pessoa, que é o Espírito Santo, o Consolador. O versículo 8 fala assim, nós estamos lendo João 16, versículo 8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Nós queremos aplicar essa palavra agora para o marido e para a esposa. Convencerá o marido e a esposa do pecado. A única coisa, meu querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, que pode fazer com que você mude, que você questione as suas convicções, o único que tem o poder para fazer isso é aquele que já foi colocado lá dentro do seu espírito, que é o outro Consolador. Eu não mudo, eu não consigo mudar as minhas convicções. Eu não cheguei a me tornar convicto assim da noite para o dia.
Eu estou aqui debaixo de uma educação, tanto o marido quanto a esposa, que estão convictos das suas mágoas, dos seus ressentimentos, do seu estar certo. Isso aqui é um processo que tanto o marido quanto a esposa passam. Nós gastamos uma vida para nos tornarmos aquilo que nós nos tornamos agora. E de repente chega o meu esposo falando que eu estou equivocado. De repente chega a minha esposa falando que eu estou equivocado. A esposa fala que o marido está equivocado. E o esposo fala que a esposa está equivocada. Isso é demais para um ser humano convicto ouvir. Então, aqui está o entendimento do fracasso nesse quesito de discutir a relação. Deus ele está dando para nós o privilégio de entender por que fracassa-se em discutir a relação. Porque tanto o esposo quanto a esposa eles estão convictos. Mas nessa manhã nós estamos trazendo luz. Deus ele está trazendo luz para nós, para essa questão nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala, quando ele vier, ele convencerá o marido e a esposa do pecado. Nós estamos aplicando essa porção de João, capítulo 16, versículo 8. Quando a esposa fala, o Espírito Santo trabalha no coração do marido. Quando o marido fala, o Espírito Santo trabalha no coração da esposa. Aí a relação agora ela tem chance de caminhar para um, um próximo nível. Nós estamos sendo tão repetitivos. Me perdoe, mas como eu estou assim, o meu senso de realização pessoal lá nas alturas, porque nós estamos sendo repetitivos, mas é exatamente isso que é o meu encargo. É exatamente isso aqui que está pesando sobre os meus ombros, que eu estou precisando descarregar esse peso, dividir com alguém. Então, e nós estamos aqui sendo repetitivos, falando, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do marido e da mulher, convencendo, algo glorioso começa a acontecer. Discutir a relação agora, ela sobe de nível. Nós vamos agora para esse estágio de abrir o nosso coração. O que era uma discussão, o que era, na verdade, um ringue, cada um batendo e defendendo, agora por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora no coração do homem tão endurecido pelas suas convicções, pelas suas mágoas e pelos seus ressentimentos, lá no íntimo do seu coração, o Espírito Santo leva, promove o marido a esse estágio de falar, meu Deus, a minha esposa está certa. Lá no íntimo do coração da esposa, o Espírito Santo promove a esposa por meio de torná-la, né, de convencê-la e de falar, puxa, o que o meu marido está falando procede. Creia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem. O que Deus ele precisa é uma pequena abertura. Porque existe um princípio na palavra de Deus que deixou claro para nós, um princípio da maneira como Deus age. Deus ele não romba, ele não arromba a porta de ninguém. Deus ele não é ladrão e salteador. Ladrão e salteador ele entra, ele faz porta onde não tem porta. Mas nesse quesito de se relacionar com o homem, Deus ele é totalmente cavalheiro, ele é fino, ele é gentil. Ele não arromba a porta. Ele não mete o pé na porta e entra na vida do casal para colocar a casa em ordem.
O Senhor, Ele está à porta. A palavra de Deus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, tudo o que Deus precisa é que o marido e a esposa, né, abra uma frestazinha, né, e abra mão e se permita questionar: por que, marido, você está tão magoado com a sua esposa? Por que você está cheio de mágoa e de ressentimento e desse sentimento de ultraje? Por que, esposa, você está cheia de mágoa e de ressentimento e desse sentimento de ultraje contra o seu marido? Você está convicta disto? Você, marido, está convicto disto? É nessa frestazinha. É isso que o Espírito Santo precisa para entrar na nossa vida e começar a fazer essa obra bela e linda de convencer aquilo que nem o homem nem a mulher consegue fazer. Deus consegue. Esse simples fato de ponderar sobre aquilo que o marido está falando, esse simples fato de ponderar sobre aquilo que a esposa está falando, nas mãos de Deus por meio do seu Santo Espírito, é um material e tanto para que Deus possa agora fazer com que essa relação, que é essa DRS que tinha despencado para um ringue e que agora estavam os dois ali se degladiando, agora ela sobe para um lugar que nós chamamos que é um lugar de delícias, é o jardim dos sonhos. Agora o marido e a esposa não estão mais discutindo relação, eles estão abrindo o coração. À medida que a esposa vai falando agora, o marido ele pode arrependido, tomado desse espírito de arrependimento que só Deus, a palavra de Deus fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Agora, enquanto a esposa fala, a bondade de Deus está levando o marido ao arrependimento, a reconsiderar as suas atitudes, a refazer a sua rota. Agora, enquanto a esposa fala, o marido está sendo tomado deste espírito de confessar as suas culpas, né? Enquanto o marido fala, a esposa agora está tomada desse espírito de arrependimento. A bondade de Deus leva também a esposa ao arrependimento, a confessar os seus erros. Quais os erros que agora, quando nós estamos abrindo nosso coração, o principal erro que o Espírito Santo nos leva a confessar, querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, é o erro de nós estarmos convictos, é o erro de nós estarmos cheios de convicção e nós estamos fazendo isso da maneira mais sincera possível. Da maneira mais sincera, de repente, o marido e a esposa, eles ficaram convictos. Mas uma convicção, me perdoe a expressão e o termo, eu quero falar, para chocar vocês, para nos chocarmos nessa manhã, para que isso possa ser usado como um trampolim para nós sairmos dessa situação. Nós estamos convictos, tanto o marido quanto a esposa, da maneira mais burra possível. Nós estamos convictos que nós estamos certos da maneira mais embrutecida possível. Eu estou certo, mas estou destruindo o meu casamento. Mas ali o embrutecimento, ele não permite que eu enxergue isso. A nossa relação, ela esteve à beira do abismo por causa desse espírito de emburrecimento,
de mesmo sabendo que está dando errado e que as minhas convicções estão me levando para a lata de lixo, mas mesmo assim eu insisto nessa direção. Mesmo assim eu insisto. O que eu ganho quando eu estou certo no meu casamento? O que importa é estar certo. Ainda que eu leve essa relação para a lata de lixo, eu quero é manter as minhas convicções. Quem é capaz para essa coisa? Quem é capaz para mudar esse estado infernal, querido amigo irmão, querida amiga irmã? Quem é suficiente para sair desse inferno se não for a ação do Espírito Santo de Deus, mostrando que a nossa convicção ela é burra, mostrando que a nossa convicção é embrutecida, que eu estou certo, mas eu estou me tornando o meu relacionamento conjugal e o meu ambiente, eu estou tornando ele um inferno. Tá vendo, meu querido amigo irmão? Por que a relação ela precisa ser discutida entre três pessoas? Olha só a frase de Martin Luther King Jr. Ele aqui ele estava aplicando, falando por causa do sofrimento, das injúrias e do racismo. Mas nós queremos usar essa frase agora, aplicando ela dentro desse estado de emburrecimento, dessa convicção que traz para a minha vida o caos e que agora o Espírito Santo está trabalhando, né? Olha só, nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera. O que o Espírito Santo está fazendo na vida do marido e da esposa, agora nesse espírito de abrir o coração. Nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera. Antes do Espírito Santo agir na nossa vida, nós padecemos da ignorância sincera. O que é a ignorância sincera? O marido não faz a lenha que faz e a esposa não faz a lenha que faz porque quer fazer isso. Eles fazem isso da maneira ignorante, mas da maneira mais sincera possível. Marido, não é que a sua esposa faz assim, ela é assim, ela pensa assim. Esposa, não é que o seu marido é assim, é que ele é assim, ele faz assim porque ele é assim, ele pensa que assim está certo. Nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera. É nós existirmos no relacionamento conjugal da maneira ignorante, mas mais sincera possível, cheios dessa convicção de que eu estou certo. Mas essa situação, querido amigo irmão, querida amiga irmã, ela chegou ao final, porque agora nós não estamos mais discutindo a relação. Nós não estamos aqui tomados dessa ignorância sincera. Olha só, e a estupidez consciente. A ignorância sincera é quando você está fazendo errado, achando que está certo. Agora, a estupidez consciente é quando você sabe que está errado, mas você quer continuar fazendo. Então, olha os dois estados. A ignorância sincera. Você não sabe que está fazendo errado. E do outro lado, a estupidez consciente. Você sabe que está errado, mas quer continuar errado. Esse estado na sua vida, na vida do esposo e na vida da esposa, chegou no final. Chegou, acabou. Porque agora a relação ela está sendo discutida entre o marido, a esposa e o Espírito Santo, que é o outro consolador. É tão fato que essa situação chegou ao final que nós não estamos mais discutindo a relação. Nós estamos agora abrindo o coração. Enquanto a esposa fala, o meu coração recebe tratamento do Espírito Santo. Enquanto o marido fala, o coração da esposa recebe o tratamento do Espírito Santo. Nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez consciente. Desse estado de ignorância sincera e estupidez consciente, o único que é capaz de lidar com essa situação é Deus. E nós queremos declarar nessa manhã e profetizar sobre a sua vida, querido amigo irmão, querida amiga irmã. É isso que Deus está fazendo
na minha vida, na vida da minha esposa e na sua vida e na vida do seu esposo. Nessa manhã eu quero parabenizar você que está ouvindo esse áudio. Deus está dando agora um novo rumo para a sua vida conjugal. Deus está agora mostrando novos caminhos, novos rumos. Agora a sua vida conjugal, ela vai acontecer agora no novo nível. Graças a Deus, agora a sua vida conjugal ela vai acontecer com uma nova direção, porque você agora está tratando a estupidez. Agora você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, você está tratando, né, esse estado de ignorância e esse estado de estupidez, né? Graças a Deus, olha só, a promessa da palavra de Deus para a nossa vida, que nós queremos agora deixar para você, meu querido irmão. É Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim: aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, como nós estamos nesse espírito de não discutir a relação, mas nós agora estamos abrindo nosso coração e nós estamos fazendo isso de, na presença de Deus por meio do outro Consolador, nós entendemos que nós estamos em uma nova fase na nossa vida conjugal. A fase que nós estamos vivendo agora é: aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essas palavras possam continuar falando ao meu e ao seu coração. Que ela assim nos provoque, mas muito mais do que nos provocar, que ela nos console e nos dê condição de estarmos continuando nessa direção segura, tendo o nosso relacionamento conjugal sendo trabalhado pela pessoa do outro consolador, dentro desse vaso agora de abrir o nosso coração, tomando posse da palavra de Deus como promessa para a nossa vida. Aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso precisa nos encher de esperança. Deus agora está levando a nossa vida conjugal para um novo patamar. O nosso relacionamento conjugal agora se tornou um material na mão de Deus por meio do outro Consolador, trabalhando tanto o coração do marido, tanto o coração da esposa e provocando a mudança necessária para nós trazermos o nosso casamento, né? Trazer para dentro do nosso casamento aquilo que ele tem direito de desfrutar, que é um lugar de gozo e delícia. Que o Senhor possa continuar caminhando nessa direção, nos conduzindo nessa direção segura. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, um forte abraço fraterno em Cristo.